Sabe o que ninguém conta? As mulheres, quando elas abandonam um bom homem, que o caminho à frente não é a liberdade. É um lento desmoronar disfarçado de empoderamento. No início, todos aplaudirão a sua decisão. As amigas dirão que foi um ato de coragem. A sociedade chamá-lo-á de progresso. E ela publicará aquela citação cuidadosamente escolhida sobre escolher-se a si mesma. Mas por baixo de todos esses aplausos, há o silêncio. Aquele que se arrasta para dentro quando o barulho da validação se desvanece. E ela, finalmente, tem de viver com o que fez. A princípio, ela sentir-se-á inebriada. Há uma certa intoxicação que vem de incendiar algo estável. Ela vai redecorar, mudar o cabelo. Talvez até o número de telefone. Dirá coisas como: sinto-me mais leve, ou finalmente consigo respirar. Mas o que ela não percebe é que o ar que respira agora é rarefeito, e não se pode viver de ar rarefeito por muito tempo. Uma mulher não abandona apenas um homem, ela abandona um espelho, o reflexo que a mantinha responsável, o homem que a via sem a máscara, que se lembrava de quem ela era, antes de o mundo lhe dizer que podia ter tudo. Quando ela se vai embora, pensa que te está a deixar para trás, mas o que ela está realmente a deixar é a versão de si mesma, que só existia porque tu a amaste até a estabilidade. As primeiras semanas parecem uma libertação. O telemóvel ilumina-se, o mundo parece aberto novamente, e ela diz a si mesma que o capítulo está encerrado. Mas há algo estranho na psicologia humana. Quanto mais dizemos a nós mesmos que seguimos em frente, mais o nosso subconsciente começa a fazer um inventário do que realmente perdemos. Ela rirá mais alto, publicará mais, manter-se-á mais ocupada, tudo para provar que está bem. Mas toda a performance tem um prazo de validade. E esta chega mais rápido do que ela espera. Então, as memórias começam a infiltrar-se, não as grandes, mas as pequenas, microscópicas que mais ninguém entenderia. A maneira como fazias o café de manhã, as viagens silenciosas de carro, os olhares cúmplices que diziam mais do que as palavras jamais poderiam. Esses momentos tornam-se fantasmas, assombrando-a a horas aleatórias, aparecendo em cheiros, canções, ou na voz de um homem que soa quase, mas não exatamente, como a tua. E aqui está o paradoxo cruel. Ela não sentirá a tua falta a princípio, sentirá falta da versão de si mesma que era quando tu a amavas, a mulher com os pés na terra, a mulher segura, aquela que não precisava de representar constantemente a força, porque sabia que estava protegida. Mas ela ainda não se aperceberá disso. Em vez disso, redobrará a aposta na independência, tentando convencer-se de que a solidão é poder. As amigas brindarão a sua liberdade. Dirão: tu mereces melhor. Mas o que não mencionarão é que o melhor que elas imaginam não existe no mundo em que ela está prestes a entrar, porque homens bons não são comuns, eles são construídos, não encontrados, e ela acabou de abandonar um. Ela notará isso lentamente. A forma como os novos homens falam com ela, transacional, superficial, distraída. A forma como ouvem, apenas até chegar a vez deles de falar. Ela sentirá a diferença antes de a admitir. Aquele cuidado silencioso que lhe davas, aquela paciência, aquela firmeza masculina que nunca precisou de se anunciar, desapareceu. E o que o substitui é o ruído, o zumbido de homens que querem usar o seu brilho, mas não protegê-lo. É aí que ela começará a reescrever a história. Não éramos compatíveis. Ele mudou. Não era para ser. Todos os argumentos comuns que as mulheres usam para acalmar a dor de uma perda auto-infligida. Mas por baixo dessas racionalizações, há algo mais profundo, um sussurro que diz: talvez o problema não fosse ele, talvez fosse eu. Ela afogará esse pensamento rapidamente, não por ser falso, mas por ser insuportável,
porque encará-lo significaria admitir que deixou algo real por algo imaginário. E é aí que a sua jornada realmente começa. Não a jornada exterior, sobre a qual ela publica, mas a silenciosa descida psicológica sobre a qual ninguém a avisou. Aquela que começa quando a excitação se desvanece, as mensagens abrandam e ela fica sozinha com o seu próprio eco, fazendo uma pergunta que nunca pensou ter de fazer: e se o homem que eu deixei foi o melhor que alguma vez terei? Os primeiros meses depois de ela partir são inebriantes. É a lua de mel consigo mesma, a fase do glow up, a fase do finalmente livre. Ela acorda cedo, publica fotos com a luz do sol no rosto e escreve legendas sobre paz e crescimento. Mas ela não está realmente a curar-se, está a publicitar a sua fuga. Há uma diferença. A cura é silenciosa, dolorosa, humilde. A publicidade parece liberdade, mas é alimentada pela ansiedade, porque se ela parar de representar a felicidade, poderá ter de sentir o vazio por baixo dela. Ela encherá a sua agenda com distrações, brunches, pilates, viagens a solo, noites com amigas que estão igualmente perdidas, mas vestidas como se tivessem tudo resolvido. Erguerão copos à independência, a nunca mais se contentarem com menos, e ela acreditará nisso por um tempo. Cada elogio, cada gosto, cada estás a brilhar, dá-lhe uma dose de dopamina que parece a prova de que tomou a decisão certa. Ela pensa que está a evoluir, mas o que está realmente a acontecer é que está a flutuar acima da realidade, a funcionar com os vapores da validação. Em breve, ela testará novamente as águas dos encontros. A princípio, é emocionante. Mensagens a chegar, estranhos a chamá-la de bonita, convites, atenção, o tipo de atenção que ela não sentia há anos. Ela confunde isso com conexão. Diz a si mesma que estes novos homens a veem de uma forma que tu nunca viste. O que ela não percebe é que eles não a estão a ver de todo. Estão a ver uma oportunidade. Ela é uma novidade, um território novo, um desafio. Os primeiros encontros correm bem. Há risos, lisonjas, até química. Mas depois vem a parte que apanha de surpresa. O silêncio depois, a falta de profundidade, o tom transacional de tudo. Nenhuma segurança emocional, nenhuma história partilhada, nenhum calor que permanece depois da conversa terminar. E, pela primeira vez em anos, ela sente algo que não sentia há muito tempo. Não rejeição, mas desconexão. Ela vai ignorar, culpar a má sorte e continuar a deslizar o dedo. Mas a cada nova conversa, algo parece errado. Estes homens não se lembram do seu café favorito. Não se importam com as suas ansiedades ou os seus pequenos hábitos. Não estudam os seus humores. Não ouvem com intenção. Não estão investidos na pessoa. Estão investidos na possibilidade. E lentamente um mal-estar silencioso começa a instalar-se, porque no fundo ela começa a comparar. Não conscientemente, não em voz alta, mas involuntariamente. A forma como a voz de um homem não tem calma, como o humor de outro parece forçado, como nenhum deles a olha com aquela mistura de admiração e firmeza que tu tinhas quando ela entrava numa sala. O cérebro dela começa a encontrar padrões. Cada homem medido contra ti, aquele com quem ela jurou ter acabado. Mas ela não pode admitir esta comparação. Isso significaria enfrentar uma verdade para a qual não está pronta, que o homem que ela deixou não era comum, que a sua consistência, a sua paciência, a sua lealdade não eram traços genéricos, eram raros, talvez até extintos. Então, ela redobra a aposta. Mais saídas, mais viagens, mais experiências de autoinvenção.
Ela está a perseguir a euforia de novos começos, porque ficar quieta significa ouvir os ecos do que ela destruiu. Mas nenhum movimento consegue silenciar a mente quando o arrependimento começa a sussurrar. À noite, quando os risos se desvanecem e a casa fica em silêncio, ela sente a queda, aquela descida pesada e invisível que ocorre quando a ilusão de controlo se desfaz. Ela percorre o telemóvel, fotos antigas, mensagens antigas. Diz a si mesma que é apenas nostalgia, mas a nostalgia é uma mentirosa. É a memória filtrada pela solidão. E nesses momentos de silêncio, ela começa a sentir o peso do que trocou. Um homem que permaneceu durante as suas tempestades, por homens que desaparecem quando o vento muda de direção. Um lar por uma porta giratória, profundidade por distração. É aí que as fendas começam a aparecer. Pequenas a princípio, depois espalhando-se por cada história que ela contou a si mesma. A história do empoderamento, da liberdade, da autodescoberta. Todas começam a soar ensaiadas, e o seu reflexo no espelho começa a parecer menos uma mulher que se encontrou e mais uma que tenta desesperadamente não admitir que está perdida. Começa subtilmente, uma inquietação que ela não consegue nomear. Dias que costumavam parecer excitantes, agora parecem repetitivos. Noites que antes eram preenchidas com risos e música de repente, parecem demasiado silenciosas. Ela começa a notar como tudo parece temporário. Os homens que pareciam encantadores agora parecem infantis. Os que eram engraçados agora parecem superficiais. Os que diziam todas as coisas certas nunca cumprem. Cada mensagem de bom dia parece automática. Cada encontro parece um déjà vu. E ela percebe algo cruel. Intimidade sem segurança emocional não é intimidade de todo. É ruído a fingir ser conexão. As fendas alargam-se. Ela começa a notar como ninguém realmente se preocupa com ela. Não da maneira que tu te preocupavas. Quando costumavas perguntar como foi o teu dia, tu ouvias a resposta. Estes homens perguntam apenas para preencher o silêncio. Ela ri menos agora, sorri mais para a câmara do que para a sua alma. Os elogios que antes a faziam corar agora parecem vazios, previsíveis, ocos. E então, uma noite acontece. O colapso que ela não viu chegar. Ela está deitada na cama, rodeada pelo brilho do telemóvel, e percebe que não há ninguém a quem possa enviar uma mensagem que a conheça verdadeiramente. Não os seus humores, não os seus medos, não o seu ritmo. A pessoa que melhor a conhecia desapareceu. Não porque deixou de as amar, mas porque ela o ensinou a fazê-lo. Essa constatação atinge-a como um tijolo no peito. É aqui que o pânico se instala. Não o tipo ruidoso e dramático, mas o tipo silencioso que se aloja no estômago. Não é o com medo de estar sozinha. É o reconhecimento de que talvez tenha cometido um erro grande demais para ser desfeito, mas não o pode admitir. O orgulho não o permite. Então, ela esconde-o atrás de atividades, ginásios, novos passatempos, novos homens, qualquer coisa que a faça sentir que ainda está a progredir, mas progresso construído sobre a evasão é apenas movimento. E movimento sem direção é caos. Ela começa a reescrever a história. Ele era controlador. Ele não me entendia. Afastamo-nos. Mas as mentiras já não colam tão facilmente. A sua mente começa a lutar, a reproduzir memórias que pensava ter enterrado, a maneira como a olhavas quando ela ria, as vezes em que permaneceste calmo quando ela te afastou, as vezes em que a escolheste mesmo quando ela não era fácil de amar. Quanto mais ela tenta vilanizar-te, mais o seu subconsciente te pinta como o porto seguro que ela abandonou. Ela começa a sonhar contigo, não romanticamente, mas simbolicamente. Tu apareces de formas estranhas, às vezes silencioso, às vezes distante.
mas sempre lá. O cérebro dela está a tentar reconciliar dois mundos: a fantasia de liberdade que ela construiu e a realidade do que essa liberdade lhe custou. Chama-se dissonância cognitiva, a guerra psicológica entre a sua história e a sua verdade. E a cada dia, essa guerra drena a mais. As amigas começam a notar a mudança. Ela está mais quieta agora, menos certa. O fogo que antes tinha, quando falava em recomeçar, desapareceu. Elas dirão que ela está apenas cansada, que a cura leva tempo. Mas ela sabe que não é fadiga, é luto. Luto pela vida que tinha, pelo homem que perdeu e pela mulher que costumava ser quando ainda era amada por um bom homem. Ela costumava pensar que serias tu quem não conseguiria seguir em frente, que a perseguirias, te arrependerias, talvez até implorasses. Mas homens como tu não imploram, reconstroem-se. Enquanto ela aprende que a independência não é tão glamourosa como parecia no papel, tu estás lá fora a redescobrir o teu ritmo. Estás mais perspicaz agora, mais calmo, mais sábio, e isso a aterroriza, porque no fundo ela sabe que o homem que ela deixou já evoluiu para aquele que ela passará anos a tentar encontrar novamente. E é aí que o arrependimento começa a florescer, não ruidoso, mas profundo. O tipo que não chora, o tipo que perdura em momentos de silêncio, que sussurra durante longas viagens de carro, que se senta ao seu lado quando ela percebe que cada homem que conhece é um retrocesso, não porque eles sejam maus, mas porque não são tu. Há um momento que toda a mulher que abandona um bom homem acaba por enfrentar. Não acontece de uma só vez. Entra sorrateiramente, lento e frio, como água a infiltrar-se pelas fendas de uma parede. Ela pode estar parada no trânsito, a lavar a louça ou a percorrer fotos antigas quando a atinge. Ela já não é a mulher que era amada. É apenas a mulher que partiu. E essa constatação dói mais fundo do que qualquer desgosto de amor. A esta altura, a sua velha história já perdeu o brilho. Tive de fazer o que era melhor para mim. Afastamo-nos. Ele não me fazia feliz. Palavras que antes pareciam empoderadoras, agora soam ocas, como ecos numa sala vazia. Porque a verdade é que ela não partiu em busca da felicidade. Partiu em busca de um sentimento, e os sentimentos são péssimos navegadores. Desvanecem-se rapidamente, especialmente quando encontram a realidade. A realidade é esta: acordar sozinha numa casa silenciosa, que antes era cheia de calor. Fazer o jantar para uma pessoa. Ninguém com quem falar sobre o seu dia. Ninguém para a proteger do pequeno caos da vida. E o silêncio, que antes parecia pacífico, agora vibra com algo mais pesado. Arrependimento. Arrependimento que ela disfarçou de independência por tempo demais. Ela percorre as redes sociais e vê-o. Tu, não quebrado, não amargurado, não a implorar. Tu mudaste. Pareces mais focado, mais calmo, talvez até mais feliz. Há uma luz nos teus olhos que não estava lá antes. E ela percebe, com uma mistura de orgulho e pavor, que ela foi a tempestade que te forçou a reconstruir. A partida dela tornou-se o teu catalisador. A perda dela tornou-se a tua evolução. E nada perturba mais uma mulher do que ver o homem que ela subestimou tornar-se o homem que ela sempre quis. As amigas não entendem. Dizem-lhe: vais encontrar alguém melhor. Mas essas palavras agora parecem infantis. Ela já viu o suficiente do mundo dos encontros para saber que homens bons não ficam à espera. Eles desaparecem. Adaptam-se, crescem, seguem em frente silenciosamente, como tu fizeste. E quando um homem como tu se cura, ele nunca regressa ao mesmo lugar onde ela o deixou. Ele torna-se intocável, não por arrogância, mas pela paz que alcançou. Sabes o que há de poético em tudo isto?
O mesmo homem que ela um dia deu por garantido, torna-se aquele que o universo agora usa para humilhar. Sempre que ela vir um casal feliz, sempre que passar por uma foto de um homem a segurar a mão da sua mulher com devoção silenciosa, ela sentirá aquela dor aguda e familiar, a constatação de que um dia essa era a sua vida, essa era a sua segurança, essa era a sua paz, mas ela confundiu paz com tédio e estabilidade com estagnação. Ela confundiu a paciência de um bom homem com fraqueza. E quando aprendeu a diferença, ele já se tinha tornado alguém que ela não podia mais alcançar, porque os homens bons não odeiam as mulheres que os magoaram. Eles superam-nas, erguem-se das cinzas, não para provar algo, mas para proteger a sua paz. E nada corta mais fundo do que ver um homem que um dia diminuíste tornar-se tudo o que sempre quiseste. Não é vingança, é uma revelação. Anos mais tarde, ela ainda pensará nele. Não todos os dias, mas com frequência suficiente para que o pensamento ainda magoe. Ela perguntar-se-á o que teria acontecido se tivesse ficado, se tivesse feito uma pausa antes de partir, se tivesse reconhecido que um homem que aparece todos os dias, que permanece leal, mesmo quando não é apreciado, não é aborrecido. É raro, mas a visão retrospectiva é a professora mais cruel. Dá-lhe a lição depois do exame final. Portanto, para cada homem que ouve isto e que já foi deixado, entende isto. Ela pode ter partido, mas foste tu quem verdadeiramente seguiu em frente. Transformaste o desgosto em armadura, a dor em poder, o silêncio em foco, e agora ocupas um espaço permanente na mente dela, no lugar onde o arrependimento repousa. Isso não é ego, é justiça, porque no final não é a perda dela que te define, mas sim o teu renascimento. Que estas palavras sirvam de lembrete. Nunca persigas alguém que não vê o teu valor. Nunca implores para ser compreendido por quem não quer ver. Deixa-a ir e torna-te o homem que ela nunca conseguirá esquecer. E se estas palavras ressoaram contigo, se despertaram algo no teu espírito ou te lembraram do teu valor, então partilha esta mensagem com quem precisa de a ouvir. Apoia este movimento. Porque homens como tu, firmes, leais, incansáveis, merecem reerguer-se. E um dia, quando ela vir o homem em que te tornaste, ela não sentirá apenas a tua falta. Ela finalmente entenderá o que deitou fora. E tu finalmente entenderás por que é que ela teve de partir, para que te tornasses quem estavas destinado a ser. É esse o acerto de contas. Quando a ilusão de opções infinitas morre, quando ela percebe que o amor não fica garantidamente à espera enquanto ela se explora, ela vai deitar-se acordada a rever as vossas discussões, percebendo que metade das coisas pelas quais te culpou eram reflexos da sua própria inquietação. E, no entanto, ela não pode simplesmente ligar-te. Escreve mensagens que nunca enviará, palavras simples carregadas de significado. Mas o orgulho mantém-na refém, porque admitir que sente a tua falta significa admitir que estava errada. E algumas mulheres preferem sofrer em silêncio a enfrentar esse tipo de verdade. Ela mergulhará no autoaperfeiçoamento. Livros, terapia, meditação, dirá que está a curar-se. Mas a curar-se de quê? De um homem que a amava? Da estabilidade? De ser compreendida? O que ela está realmente a fazer é tentar reconstruir uma identidade que faça sentido sem ti. Mas cada tentativa parece forçada, incompleta. Porque não importa para onde ela fuja, parte da sua história, termina com o teu nome. A verdadeira tragédia é que ela começará a ver a tua presença em todo o lado. A forma como um estranho ri, o cheiro de um certo café, uma canção a tocar ao fundo num supermercado. Estes fragmentos tornam-se lembretes de que o amor verdadeiro não desaparece. A lembrança persiste, entrelaçada na trama da vida cotidiana. Mas ela já não a consegue tocar.
Trocou-a por uma liberdade que não lhe sabe a liberdade, e no fundo da sua alma, ela sabe que não abandonou um homem mau. Abandonou o homem que teria ficado. Há sempre uma noite que a quebra, não com gritos ou lágrimas. Esses já vieram e foram, mas com o peso do silêncio. Ela está sentada sozinha, talvez depois de mais um encontro que não levou a lado nenhum. Talvez depois de ver uma fotografia tua online com outra pessoa, e a verdade a atinge tão suavemente que quase parece um ato de misericórdia. Ele seguiu em frente, e eu perdi-o para sempre. É nesse exato momento que o seu mundo se desequilibra. Cada racionalização que ela construiu, cada história sobre incompatibilidade, sobre merecer melhor, sobre se encontrar a si mesma, tudo colapsa sob o peso de uma única verdade, sem filtros. Ela afastou-se do homem, que teria feito qualquer coisa por ela. Ela pensou que haveria sempre tempo para voltar. Pensou que tu esperarias, que o teu amor permaneceria como uma porta aberta. Mas homens como tu não esperam para sempre. Esperam até aprenderem a viver sem ela. E depois, nunca mais olham para trás. As suas amizades também se desvaneceram. Aquelas que a incentivaram a viver a sua verdade mergulharam nas suas próprias vidas. As chamadas tornaram-se mais raras. Os convites deixaram de chegar. Ela já não é o projeto de ninguém, apenas mais uma mulher que abandonou o que era bom e não sabe como reconstruir o que perdeu. A solidão torna-se a sua sombra, não aquela solidão poética que se pode partilhar numa publicação, mas a solidão real, a que se instala à hora do jantar, quando há só um prato na mesa e falta um riso na sala. Ela diz a si mesma que está bem, que é independente, mas as noites contam uma história diferente. A cama parece imensa agora, as paredes ecoam mais alto e o corpo recorda as pequenas coisas. O calor da tua mão, a firmeza da tua voz, a forma como olhavas para ela mesmo quando ela não se sentia bonita. Ela costumava revirar os olhos para esses momentos, chamava-lhes rotina. Agora, trocaria cada encontro, cada elogio, cada ilusão de liberdade, só para sentir essa rotina outra vez. A ironia é cruel, porque no momento em que ela se apercebe do que perdeu, tu tornaste-te no homem que ela sempre desejou que fosses. Confiante, sereno, autossuficiente. O tipo de homem que já não precisa da aprovação dela para se sentir completo. Ela verá isso na tua postura, no teu tom de voz, naquela certeza tranquila que nasce de quem sobreviveu a um coração partido e o transformou em disciplina. E essa visão irá desarmá-la por completo. Ela vai querer estender a mão, mas não o fará. O orgulho ainda a mantém acorrentada ao silêncio. Ela esperará pelo momento certo, o teu aniversário, uma memória partilhada, uma desculpa qualquer para dizer olá. Mas nessa altura já estarás demasiado longe. Talvez apaixonado de novo, talvez simplesmente em paz. De qualquer forma, inalcançável. E esse é o seu castigo. Não é karma, nem vingança. É apenas consciência. A consciência de que deixou para trás algo raro. A consciência de que, por mais que ela mude, ninguém a amará jamais daquela forma constante e altruísta, porque os homens bons não voltam para trás. Eles crescem e seguem em frente. Por isso, quando perguntam o que espera as mulheres que abandonam homens bons, a resposta é simples, mas brutal: um vazio disfarçado de liberdade. Atenção que nunca se equipara a uma conexão verdadeira, um arrependimento que amadurece com o tempo, e memórias que envelhecem como fantasmas. Elas recebem o que pediram, mas perdem o que precisavam, e quando finalmente compreendem a diferença, é tarde demais. Porque tu, o homem que ela um dia considerou comum, tornaste-te na medida pela qual ela avaliará todos os amores futuros, e nenhum deles jamais será suficiente.